Na noite mais escura, no momento mais escuro da história da humanidade, Jesus Cristo se pôs a orar. Ali no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, que significa prensa de azeite. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus Cristo também nesse momento foi esmagado. Foi esmagado por nossos pecados, foi esmagado pela indiferença de tantos. Os seus discípulos estavam dormindo. E ali, meus irmãos, algo de extraordinário havia de acontecer. Os discípulos haviam passado por um dia maravilhoso e inesquecível na presença do Senhor. Haviam celebrado a ceia de Páscoa e Jesus Cristo, tendo tomado o pão e o vinho, deu um novo significado. Depois, Jesus Cristo lavou os seus pés, ensinando-os ao serviço. E agora, Jesus se retirava, alta madrugada, para orar. Sim, era preciso orar. E Jesus Cristo então se põe de joelhos e clama ao Pai. E ora assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Diz a palavra de Deus que os anjos serviam o Senhor. Mas é preciso lembrar que nesse momento em especial, Jesus Cristo, quando clama ao Pai, ele usa um forte clamor, ele agoniza na presença do Senhor, ele transpira, mas não apenas o suor, mas gotas de sangue, pois era preciso que Jesus Cristo suasse sangue, para que depois derramasse o seu sangue por você e por mim. O Getsemane tem um significado fundamental na vida e no ministério de Jesus Cristo, pois encontramos o nosso Senhor prostrado em oração, em profunda e ardente oração. Alguns dizem que foi nesse momento em que Jesus Cristo sentiu o peso do pecado da humanidade sobre si. E aquela foi uma oração de petição, quando Jesus Cristo pedia por si mesmo. Mas depois transformou-se numa oração de intercessão, quando pedia por cada um de nós. E depois uma oração de louvor, quando se consagrava àqueles que seriam os momentos mais difíceis do ministério de Jesus, mas mais importantes da história da humanidade. Jesus Cristo mostra que sempre que precisamos fazer algo e estarmos nas mãos do Senhor, que Ele nos encontre de joelhos, prontos para servir. E assim Jesus Cristo orou, foi aos seus discípulos uma vez, os encontrou dormindo, os desperta e volta a orar, e mais uma vez faz assim, e eles voltam a dormir. Sim, eles não entenderam o que havia acontecido. Eles não entenderam o que haveria de acontecer. Estavam cansados do dia, eles deveriam estar vigilantes naquela noite. Aquele dia foi o lugar mais escuro daquela região, mas em densas trevas brilhou uma luz, que é o nosso Senhor Jesus, quando Ele então prostrado de joelhos clama ao Pai e sabe que o Deus de todas as coisas fará cumprir todo o propósito. Ali, naquele momento, começa a jornada da cruz. E tão importante do que se ajoelhar para orar, é saber a hora de levantar e ir. E Jesus levanta, desperta seus discípulos mais uma vez e diz assim: vamos, é chegada a hora. É chegado aquele que me trai. Com um beijo, Judas trai. Os soldados cercam Jesus Cristo e então há um tumulto em toda aquela situação. Pedro tenta reagir, Jesus o repreende. Ele sabia o que precisava acontecer. Ele seria levado então até a casa do sumo sacerdote, onde então ele seria julgado. Vários julgamentos Jesus Cristo passaria,
todos eles injustos e armados. Falsas testemunhas queriam apenas calá-lo. Jesus Cristo sabia o porquê estava ali e fez silêncio. Porque aqueles homens maus falariam palavras vãs, aqueles homens vis falariam o que não era necessário ouvir. Mas Jesus sabia o que aconteceria. Instantes depois, logo ali na frente, Pedro negaria Jesus Cristo. E o próprio Cristo olharia para Pedro com perdão e muita firmeza. Jesus Cristo, a partir desse momento, passaria por torturas, sofrimento e dor. Injustiça de homens, acusações indevidas, silêncio dos bons. Jesus Cristo, nessa madrugada, em hora indevida, em lugar que não seria próprio para um julgamento, ele foi ali julgado, acorrentado, preso, sofreu. Enviado a Pilatos, depois a Herodes, retornaria a Pilatos, que diria: não vejo nada de errado nesse homem. Mas eles, enfurecidos, gritavam: crucifica-o, ele tem que morrer. Jesus é levado ao pretório, onde então seria torturado. Os soldados, querendo caçoar dele, fizeram uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. Com uma cana na mão e uma manta púrpura diziam: tu és o rei dos judeus. Tola brincadeira, não sabiam eles que estavam diante do Senhor dos senhores. Tirado a cana de sua mão, batendo em sua cabeça, Jesus Cristo, a partir de agora, sofreria na carne o peso dos nossos pecados. Jesus Cristo, nesse tempo, que sentiu a traição, a negação, o abandono, sentia agora a dor. E, meus irmãos, só um preparo diante do Senhor em oração poderia prepará-lo para um momento desse, para uma situação dessa. Seria um dia de profunda dor e agonia. Prisões, interrogações, coisas de homens. Mas Jesus Cristo estava ali para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Jesus Cristo pudesse exatamente fazer essa caminhada rumo à cruz. Do beijo à coroa de espinhos, Jesus Cristo só tinha em mente você e eu. Do beijo da traição, de tanta iniquidade e maldade, Jesus também mostra uma coisa: Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que você passa e o que nós podemos passar. E Jesus Cristo também diz: eu passei isso por você. Por isso, agora, quando lembramos da Páscoa, lembramos do sacrifício de Jesus Cristo. E que agora Ele começaria a sua caminhada rumo à cruz. Pois depois de passar tamanho horror de sofrimento, o levariam então para pegar a madeira e colocar nos ombros e seguir a via dolorosa rumo ao Gólgota. E ali, Jesus Cristo sairia da prisão para nos libertar. Aquela foi uma caminhada solitária. Foi onde Jesus Cristo teve que carregar o peso só. E não falo da cruz. Simão, o Cireneu, haveria de ajudá-lo. Falo dos nossos pecados. Aquela caminhada rumo ao Gólgota eram poucos metros, mas uma linha de história inteira e completa. Até que finalmente, diz a palavra de Deus, quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Pegaram o nosso Senhor e puseram sobre uma cruz. Colocaram então cravos em suas mãos e pés. E finalmente o colocaram e puxaram a cruz para que subisse. E então Jesus Cristo sentiu o peso do seu corpo, mas principalmente sentiu o peso dos nossos pecados.
Jesus Cristo haveria de ser crucificado. Aquela coroa não era dele, era nossa. Aquela cruz não era dele, era nossa. Aquele sangue derramado era para ser o nosso. Mas ele escolheu, por livre e espontânea vontade e num ato de amor, entregar a sua vida por nós, por você, pecador. Por isso, agora, quando Jesus Cristo está na cruz, ele então pode olhar para cada um daqueles seus executores, mas principalmente ele pode olhar para nós. Jesus Cristo fala que tem sede, mas também fala, demonstrando a sua humanidade, mas também fala de perdão, orando ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus cuida da sua mãe, entregando ao discípulo João. Jesus Cristo ainda clama ao Senhor, recitando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Não, ele não se achou só. Ele sabia quem estava com ele e o que haveria de acontecer. Finalmente, Jesus Cristo, entendendo tudo o que havia acontecido, tendo chegado ao meio-dia na cruz, agora 3 horas da tarde, ele diz: está consumado. Cumprida toda a Escritura, cumprida a promessa de Gênesis, as profecias exaradas ao longo da história, e por tudo o que aconteceu, agora estava consumado. E Jesus termina dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a palavra de Deus que Jesus morreu. E assim, posto numa cruz, o nosso Senhor morreu por nossos pecados. Os discípulos não podiam acreditar e entender. João e as mulheres que estavam ali também não podiam entender o que estava acontecendo. E mesmo aquela multidão que gritava antes: crucifica-o, tem que morrer, poucos sabiam o que faziam. Mas, meus irmãos, quando Jesus então expira, o céu se torna em trevas. A terra passa a tremer. O véu do templo se rasga em dois de alto a baixo. E então mortos ressuscitam e entram na cidade. E o próprio centurião, olhando para aquilo tudo, diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não, Jesus não era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que por nossos pecados entregou a sua vida. Naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus Cristo morreu. E como diz as Escrituras, então, às 6 da tarde, antes do pôr do sol, tiraram o corpo de Jesus. José de Arimateia vai envolvê-lo em um lençol e colocá-lo numa sepultura nova. Uma pedra será colocada ali e Jesus seria sepultado. Aquela cruz, aquela dura cruz, só tem sentido quando você e eu cremos no Senhor Jesus. Aquele sangue derramado foi o último sacrifício exigido. Aquela vida como um cordeiro que leva sobre si as nossas iniquidades, é tudo o que Jesus Cristo representava. Essa cruz fez a diferença na história da humanidade. Essa cruz faz diferença na sua própria vida, porque não haveria eternidade se não passássemos pela cruz. Certo autor disse que o sangue de Jesus é a chave para a eternidade. E sim, todo aquele que nele crê será salvo. Por isso, Jesus Cristo morreu, mas por isso cremos que ele ressuscitou. Aquela não foi uma manhã como as outras. Aquela não foi uma madrugada como se podia esperar. Era manhã de domingo, e enquanto todos dormiam, então Maria Madalena foi ao sepulcro para
fazer os cuidados que ela achava ser necessário. Mas chegando lá, ela encontrou então uma pedra removida. Encontrou então o túmulo vazio e só pôde expressar: onde puseram o meu Senhor? Jesus então, olhando aquela mulher com os olhos cheios de lágrimas, chama pelo nome e diz: Maria. E ela responde: Rabone, que quer dizer mestre. E ela vê Jesus Cristo ressurreto. Naquela manhã em especial, a pedra foi movida. Haviam guardas, mas estes não poderiam segurá-lo. Havia um lacre, mas estes não poderiam prendê-lo. Havia uma pedra, mas isso foi removida. Havia a morte, mas Jesus a venceu. Havia o pecado e Jesus venceu também. Havia o mal e Jesus o derrotou eternamente. Por isso que quando a pedra foi removida, meus irmãos, e podemos dizer que Jesus ressuscitou, toda a história da humanidade mudou. A nossa história também. Aquela pedra foi removida de uma tumba, mas ela foi tirada também dos nossos corações. Alguns dizem coração de pedra. Essa pedra foi removida também. E Jesus Cristo apareceria depois aos seus discípulos. Jesus Cristo estaria com eles em vários outros momentos e por 40 dias andou com eles. As suas marcas estavam visíveis, mas elas não doíam mais. O seu corpo glorificado, cada palavra dita, cada momento abençoado, o perdão a Pedro, o cuidado com Tomé, a direção a todos os discípulos e mesmo o envio de cada um deles para ir e pregar o Evangelho e continuar anunciando que Jesus Cristo ressuscitou. Sim, num domingo como deste de Páscoa, tudo mudou. E quando a gente olha para esta tumba vazia, nós devemos olhar lá para fora e entender quando Jesus Cristo nos diz para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é porque Ele sabia que você, eu e todos nós devemos sair e pregar. Meus irmãos, a história da Páscoa é essa. Uma jornada que passou pela cruz. Jesus Cristo depois seria elevado às alturas e com a promessa de que voltaria e Jesus voltará. É preciso lembrar que aquela cruz se transformou num trono, aquela coroa de espinhos na coroa de um rei, o seu sangue a chave, a sua morte a vida e a sua vida a esperança. Por isso que quando nos reunimos como igreja agora, devemos nos lembrar não apenas da cruz, mas do túmulo vazio. E devemos saber que Jesus Cristo ressuscitou, agora está à destra de Deus Pai e voltará com grande poder e glória. E até que o Senhor Jesus Cristo volte, vamos anunciar esta mesma mensagem, essa mesma história, para que todos saibam e reconheçam e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Jesus Cristo ressuscitou e por isso damos glória neste dia.